São 15 horas em Paris, está a ouvir RFI em português. Neide Ribeiro. Os líderes europeus reúnem-se hoje e amanhã em Bruxelas para discutir o apoio financeiro à Ucrânia, numa altura em que se mantém o impasse em torno do embargo ao petróleo russo. O chefe de Estado de Angola, João Lourenço, foi mandatado pela União Africana para mediar o diálogo na crise política na RDC e no Ruanda. Estes são alguns dos assuntos que vamos desenvolver no controlo técnico desta emissão. Está Dusko Sekulic e o jornal começa agora. RFI, as vozes do mundo. Os líderes europeus reúnem-se hoje e amanhã em Bruxelas para discutir o apoio financeiro à Ucrânia numa altura em que se mantém um impasse em torno do embargo ao petróleo russo. Um sexto pacote de sanções da União Europeia contra Moscovo marca igualmente a ordem dos trabalhos. A reportagem é de Vasco Gandra. A situação na Ucrânia e o apoio europeu vão dominar esta cimeira extraordinária. Desde logo está para ver se os 27 conseguem desbloquear o sexto pacote de sanções à Rússia. O pacote deverá incluir o embargo gradual às importações de petróleo russo. Ora, para ter luz verde de todos os Estados-membros, deverá ser encontrada uma solução para países como a Hungria, muito dependentes do petróleo russo. Uma fonte em Bruxelas diz que há vontade de trabalhar para um consenso que tenha em conta a situação desses Estados-membros. Um acordo poderá passar pela proibição total das importações por via marítima, isentando o oleoduto que fornece a Hungria. Os líderes europeus deverão igualmente reafirmar apoio humanitário, financeiro, militar e político à Ucrânia. A União Europeia deverá assim contribuir com um pacote de assistência financeira de 9 mil milhões de euros para garantir liquidez ao país. A segurança alimentar no mundo levará ainda os líderes europeus a discutir formas de mitigar este problema. Vasco Gandra, Bruxelas, RFI. Na Ucrânia, o governador da região de Lugansk disse hoje que as forças russas avançaram para o centro de Severodonetsk, cidade no leste do país, há várias semanas sob bombardeamentos e agora palco de combates nas ruas. Entretanto, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky demitiu ontem o chefe dos serviços de segurança de Kharkiv, no nordeste do país, argumentando que este não trabalhava na defesa da cidade desde o início da invasão russa. A nova ministra francesa dos Negócios Estrangeiros, Catherine Colonna, está hoje na Ucrânia. Esta manhã, responsável pela diplomacia francesa, deslocou-se a Bucha, nos arredores da capital, onde as tropas russas são acusadas de terem cometido massacres contra civis na primeira semana da guerra. Os corpos dos 4 passageiros que seguiam a bordo do pequeno avião que saiu no domingo do radar na Croácia foram encontrados. Segundo as autoridades croatas, o avião que descolou de Split tinha como destino a Alemanha. Entre os passageiros estavam 2 alemães, um croata e o piloto, que era suíço. Na Colômbia, o opositor Gustavo Petro venceu a primeira volta da eleição presidencial com larga maioria este domingo e vai disputar a segunda volta com o candidato independente, o milionário Rodolfo Hernández. Gustavo Petro pode tornar-se no primeiro presidente de esquerda na história recente da Colômbia, após a derrota do candidato de direita Frederico Gutiérrez. A corrupção é um dos principais flagelos do país. Cristina Matias, artista plástica portuguesa instalada há mais de 30 anos em Bogotá, explica que a corrupção afeta diferentes áreas da vida dos colombianos. A grande maioria quer acabar com a corrupção e a corrupção tem muitos, detrás da corrupção há muitas coisas. Há interesses políticos, há o narcotráfico, o poder pelas terras, há muitas coisas por trás da palavra corrupção. E depois uma delas é a principal, que é as pessoas pagam aquilo que têm que pagar dos seus juros, dos seus impostos, e o governo depois fica com aquilo, não é? Então há muita corrupção nesse sentido e as pessoas já não querem isso. Já estão fartas, querem depois uma mudança nesse sentido. Eu acho que uma delas é a corrupção e também a outra que eu acho é a desigualdade social e o fim das mortes, porque aqui diariamente assassinam pessoas. Cristina Matias, artista plástica portuguesa instalada há mais de 30 anos em Bogotá, na Colômbia, entrevistada aqui por Catarina Falcão. São Tomé continua a homenagear o ex-presidente Evaristo de Carvalho, que morreu este sábado aos 80 anos, em Lisboa, vítima de doença prolongada. Em entrevista à RFI, o antigo ministro dos Negócios Estrangeiros, Urbino Botelho, disse tratar-se de uma triste notícia para o país, mas que era expectável devido ao estado de saúde debilitado de Evaristo Carvalho. No sábado tomei conhecimento dessa triste notícia, só porque ele esteve aqui internado antes de
ser evacuado para Lisboa. Para mim não foi surpresa, porque durante os últimos tempos o presidente Evaristo confrontou-se com problemas de saúde sérios, foi submetido a algumas intervenções cirúrgicas, quer em Lisboa, quer aqui em Santo Tomé. Tinha uma saúde muito fragilizada, muito débil, fustigada por doenças, né? Várias. Levou várias vezes a Portugal e mesmo aqui em Santo Tomé levou-la a internar algumas vezes. Conseguinte, é sempre triste receber uma notícia da perda de alguém, sobretudo uma pessoa de estatura do presidente Evaristo de Carvalho, uma pessoa com quem tive a oportunidade e privilégio de colaborar, de lidar durante algum tempo, de quem eu tenho uma estima muito grande. Lamentamos todos os santomenses, acho que não estou a exagerar, porque foi uma pessoa, de facto, que em vida soube lidar com todos. O antigo ministro dos Negócios Estrangeiros de São Tomé, Urbino Botelho, ele que é o convidado de Cristiana Soares esta segunda-feira. O presidente do Parlamento São Tomense, Delfim Neves, lamentou a perda irreparável do ex-presidente de São Tomé, Evaristo de Carvalho. O chefe de Estado de Angola foi mandatado pela União Africana para mediar o diálogo na crise política na RDC e no Ruanda. João Lourenço, que anunciou que vai ouvir na próxima sexta-feira os membros do Conselho da República antes de convocar as eleições gerais de agosto próximo. A Casa Civil do Presidente diz em comunicado hoje divulgado que a consulta sobre a data para a realização das eleições gerais será o objetivo da 4ª reunião ordinária deste órgão. O torneio de ténis Roland Garros, o Grand Slam francês, entra na segunda semana de competição oficial. A prova é também uma oportunidade de descobrir novos talentos no torneio dos júniores. Na vertente masculina, o português Henrique Rocha ultrapassou 2 rondas de qualificação para chegar ao quadro principal antes de ser eliminado na primeira ronda pelo croata Dino Pritmik. Em entrevista à RFI, Henrique Rocha estava decepcionado com a exibição. Não fico contente porque queria muito mais e queria chegar às últimas rondas e se calhar ganhar o torneio. Era para isso que eu estava aqui. Foi um resultado bastante pesado. Eu no início entrei até ganhar 1-0 e depois joguei 12 jogos seguidos. O campo era muito diferente do outro lado. No clube onde nós jogávamos qualifying, o campo era muito curto, atrás dos lados. E cheguei aqui e o campo era muito mais comprido, do lado, no fundo, tudo. E isso faz muita diferença a jogar porque estava com falta de noção sobre a distância do campo e estava a falhar muito, de facto, às vezes por muito pouco em momentos importantes e tem a ver muito com isso, mas ele foi muito superior e sempre, durante o jogo todo, tentei me manter sempre dentro do jogo e tentar variando algumas coisas, tentar ser um bocadinho mais agressivo, depois tentar voltar a ser um bocadinho mais passivo, onde é que ele poderia vacilar, mas ele manteve-se muito sólido do início ao fim e não consegui fazer nada para contrariar. Quer dizer que é uma decepção mesmo de sair do Roland Garros logo na primeira ronda? Estou mesmo muito descontente por ter feito a primeira ronda, também não tive um sorteio propriamente fácil, ele é, na minha opinião, dos melhores do mundo e dos maiores candidatos ao título, mas eu também estava cá para isso e acho que é para isso que eu tenho que lutar e esperamos daqui a uns anitos estar aqui a jogar os séniores. O tenista português Henrique Rocha, entrevistado por Marco Martins. Na Cultura, Paris foi palco este sábado de uma noite de fados no Centro Cultural Saint-Quatre. Em vez do tradicional género português intocável, ouviram-se projetos vanguardistas que trouxeram novos sons ao fado, como Lina e Raul Refré. A dupla fez um concerto imersivo, quase sem pausas, e que foi muito além do fado. Neste disco tivemos a coragem e a ousadia de transformar algo com o qual eu estou mais ligada tradicionalmente, com o fado tradicional, com a guitarra portuguesa e a viola de fado. E aquilo que eu sinto é que tenho mais liberdade a tocar com o Raul, a cantar com o Raul, e isso é algo que eu sempre disse e sempre senti e continuo a dizê-lo. Continuo a sentir-me livre a cantar com o Raul em palco. Eu gosto de desafios, gosto de coisas novas, diferentes, também com qualidade. E é algo que me faz evoluir e crescer cada dia mais. Nós não sabemos já tudo, não é? E queremos sempre aprender mais e saber mais, ouvir mais, cantar melhor. Só pode acontecer quando também recebemos outras culturas, que não podemos ficar quietos e parados a ouvir só aquilo que é nosso, temos que ouvir aquilo que é dos outros também.